Olha só, e se existisse uma maneira de turbinar a saúde e o humor que não custa um centavo? E o melhor de tudo, já está aí dentro da gente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, o yoga do riso. Uma prática que, olha, é surpreendente e parte de uma ideia super simples, mas muito poderosa. A gente não precisa de motivo para rir. É uma pergunta que faz a gente parar para pensar, né? Poxa, a gente vive correndo atrás de mil soluções para o estresse, para a ansiedade. Mas e se a resposta para tudo isso já tivesse aqui o tempo todo, só esperando para ser liberada por algo que é tão natural quanto dar uma boa risada? Bom, vamos começar falando de um velho conhecido de todo mundo, o estresse. Ele está sempre por perto, né? Mas o yoga do riso se apresenta como um caminho bem diferente e surpreendentemente simples para lidar com ele. E é aqui que a coisa fica interessante, a grande virada de chave. A prática basicamente separa o riso do humor. Sabe, em vez de ser uma reação a algo engraçado, o riso vira uma ação, um exercício que se escolhe fazer. E a parte do yoga, não tem nada a ver com aquelas posturas super complexas, não. É sobre unir o ato de rir com a respiração, o que, no final das contas, potencializa todos os benefícios. Tá, rir sem motivo. Parece meio esquisito, eu sei. Mas tem uma lógica fascinante por trás disso. Vamos entender como é que isso funciona. O nome disso é riso incondicional. E para entender, pensa assim: é como ir para academia, só que uma academia para a alma. Ninguém fica esperando a inspiração chegar para levantar um peso, certo? A pessoa simplesmente vai lá e faz o exercício. Aqui é a mesma coisa. O riso é o exercício. E agora vem a parte científica, que é, sinceramente, incrível e que sustenta tudo isso. O nosso corpo não diferencia um riso simulado de um riso genuíno. É isso mesmo. Os benefícios para a saúde e para a fisiologia são idênticos. É como se a gente pudesse hackear nosso cérebro para se sentir bem e a nossa própria biologia está do nosso lado nessa. Pois é, uma ideia tão diferente assim tinha que ter uma história interessante, né? E a ciência por trás dela também é bem legal. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como essa tal ciência da alegria surgiu. A história toda começa lá em 1995, na Índia, com um médico chamado Madan Kataria. Ele começou a reparar numa coisa bem simples no consultório dele. Os pacientes que pareciam mais felizes se recuperavam mais rápido. E essa observação virou um experimento. Ele juntou 5 pessoas num parque com um objetivo inusitado: rir. Só isso. Mal sabiam eles que aquele pequeno grupo estava dando início a um movimento que ia rodar o mundo. E daquele primeiro encontro com 5 pessoas, gente, o negócio explodiu. Hoje são mais de 10 mil clubes do riso espalhados por mais de 100 países. Isso só mostra que essa busca por alegria e por conexão é uma coisa universal, né? Não importa o idioma, não importa a cultura. E olha, não é só uma questão de se sentir bem, de achismo. A ciência está aí para comprovar os benefícios. Rir, assim, de propósito, ajuda a baixar o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Ao mesmo tempo, libera endorfinas, que são tipo uns analgésicos naturais que o nosso corpo mesmo produz. É como ter uma farmácia particular dentro da gente, que ainda por cima dá uma força para o sistema imunológico. E além de tudo isso que acontece individualmente, a mágica de verdade acontece quando se pratica em grupo. O riso compartilhado, sabe? Ele quebra o gelo, quebra barreiras, ajuda a construir confiança e cria uma conexão muito genuína. E quando a gente baixa um pouco a guarda, as inibições, adivinha? A criatividade também encontra mais espaço para aparecer. Ok, a gente já entendeu o porquê da coisa toda, agora vamos para a parte prática. O como. Como é que se começa a colocar isso no dia a dia? E olha, é bem mais simples do que parece. O legal dessa prática é que ela é super acessível. Os exercícios são simples, são até meio bobos, divertidos e qualquer um pode fazer. O momento mágico é quando aquele riso que começa meio forçado, sabe? Por causa do contato visual com os outros, da energia do grupo, de repente vira uma gargalhada de verdade, totalmente contagiante. Uma sessão típica é como se fosse uma pequena jornada. Primeiro, se prepara o corpo, com aquecimento, uns exercícios de respiração. Depois, vem a parte divertida, com a sequência de exercícios de riso. E para fechar, um momento de relaxamento, para toda aquela energia boa sentar. É um fluxo que vai da euforia para a calma. E o melhor é que não precisa separar horas do dia para isso. Coisa de 10, 20 minutinhos por dia já fazem uma diferença enorme. O segredo, como em muita coisa na vida, não é nem a duração, mas a consistência. É isso que transforma o riso num hábito de bem-estar.
E é importante lembrar que essa prática, seja feita individualmente ou em grupo, faz parte de algo bem maior. Não é só um exercício, é um movimento global que está conectando gente do mundo todo através da alegria. E o coração desse movimento são os clubes do riso. Pensa neles como espaços seguros, sabe? Onde não tem julgamento, onde as pessoas podem tirar um pouco aquela máscara que usam no dia a dia e simplesmente ser. São lugares para compartilhar alegria e para encontrar um senso de comunidade. Essa frase do Dr. Kataria é de uma simplicidade, mas de uma profundidade. A ideia por trás é que o ato de rir muda a fisiologia, e isso muda a pessoa. E quando uma pessoa muda, não é só ela que muda. É como se fosse criada uma onda de positividade que acaba afetando todo mundo ao redor. E a gente termina com essa reflexão, não como uma pergunta teórica, mas como um convite mesmo. Que impacto será que teria na vida de alguém a decisão de, sabe, de propósito, rir um pouquinho mais todos os dias? Pelo que a gente viu aqui, a resposta pode ser, no mínimo, transformadora.